Olá, queridos alunos do curso básico em teologia, a paz do Senhor Jesus para vocês. Estamos de volta aqui com o nosso terceiro vídeo dessa matéria, profetas menores, ou desse módulo, né? Profetas menores que nós estamos estudando. Já estudamos vários profetas aí, né? Estamos na quarta lição deste módulo, tá ok? E falamos neste módulo, né, sobre o profeta Abacuque, sobre o profeta Sofonias, e hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Ageu, e encerrando aqui então esta quarta lição, e já no próximo vídeo, na próxima semana, partindo então aí para a quinta lição deste módulo, e também já indo para a avaliação, querido. Então, recomendo você assistir os vídeos, você estudar o livro, porque as provas, elas, né, vão estar sendo aplicadas aí para você, entendeu? No final deste módulo, então você estude o livro, tá? Venha também ouvindo os vídeos, porque com isso você vai estar enriquecendo o teu ministério, né? O teu conhecimento, com certeza, né? Você será ricamente abençoado aí por Deus. Então hoje nós vamos estar tratando aí sobre a introdução ao livro do profeta Ageu, tá? Esta lição, ela está na página de número 117, tá? Ageu quer dizer minha festa, nome dado também ao profeta, antecipando, né, o glorioso retorno da Babilônia. Provavelmente, Ageu ele era um dos judeus exilados dentre as tribos de Judá, tá? Benjamim e Levi, que retornaram ali sob a liderança de Zorobabel, que foi o líder, né, civil, que foi o governador, né, daquela época, tá? E sob a liderança também de Josué, que era o sumo sacerdote, tá, ok? Nós sabemos que já estudamos isso também numa lição, né, da Escola Bíblica Dominical, que esses judeus eles vieram, né, juntamente com Zorobabel, que era o governador da Judéia, e Josué, né, que era o sumo sacerdote. Eles vieram para reconstruir, né, o templo em Jerusalém, o templo que estava destruído, restaurar os cultos, né, ao Senhor. Mas quando eles lançaram ali, então, os alicerces do templo, eles foram ali impedidos, né? Ou alguém que se levantou, uma oposição muito forte se levantou contra eles para fazer parar. E infelizmente conseguiram, não é? Tá? Eles conseguiram, que foi justamente os samaritanos, né? Eles conseguiram interditar então a reconstrução da cidade, né? Enviando um pedido ao rei da Pérsia, tá? A partir daí, então, os judeus não se interessaram mais pela reconstrução da cidade. Eles vieram para isso, mas por causa desse levante, não é? Dessa oposição dos samaritanos, melhor dizendo, eles então largaram mão e não se interessaram mais, tá? Pela reconstrução da cidade e pelo templo, tá? Então, nós vemos que o livro do profeta Ageu, ele vai então gerar dentro dessa questão aí da reconstrução, não é, do templo, tá? E também da cidade de Jerusalém, né? E vai também ter profecias em relação, né, ao templo. Logo mais nós já estaremos falando sobre a glória da última casa, e vai ter profecias futuras também sobre Zorobabel, que era o governador. Tá? Essas profecias, como em relação ao templo, a última casa, né? Ela aponta lá para o futuro, como também para Zorobabel aponta lá para o futuro, que já já nós estaremos tratando, tá ok? A época e a data do livro. As datas destas quatro diferentes profecias, elas foram fornecidas, né, com precisão, tá? Então o livro do profeta Ageu, ele contém quatro profecias, mas com um conteúdo riquíssimo, tá? Que nós vamos estar tratando aqui, tá? Então veja só, a primeira profecia foi dada no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do governo de Dario, em 520 anos em 520 depois de Cristo, repreendendo o povo pela apatia, né, ao permitir que o templo permanecesse em ruínas, tá?
lembrando-lhes que nada estavam conseguindo porque buscavam seus próprios interesses e não os interesses da nação. A segunda profecia foi proferida no 21º dia do 7º mês, predizendo que a glória da nova casa será maior que a glória do templo de Salomão. Por isso o povo não deveria, se desencorajar ao ver o quão pequeno era o templo comparado ao de Salomão. Tá? Eu vou fazer uma correção aqui, querido, vou abrir um parênteses para fazer uma correção, até porque eu fui aqui pelo que está no livro, mas isso aqui eu considero um erro de digitação, tá? Que está aqui no ponto primeiro, na página 118, época e datação, diz assim, a primeira profecia foi dada no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do governo de Dario, em 520 depois de Cristo. Eu falei conforme está no livro, mas é antes de Cristo, tá? Eles erraram aqui no digitar, colocaram DC ao invés de AC, tá ok? Então vamos lá, a terceira profecia também ela foi dada no dia 24 do 9º mês e se refere ao período quando já haviam acumulado o material ali da construção e os trabalhadores edificavam. Por isso, a partir daí, Deus então ordena as bênçãos, que venha novamente sobre o povo. E a quarta profecia foi proferida no mesmo dia, dirigida a Zorobabel, que representava diante de Deus a teocracia, tá ok? O estilo do profeta Ageu é consoante com sua mensagem, pleno de exortação, veemente na reprovação do que faziam e elevado ao contemplar o futuro glorioso. Então preste atenção, o estilo da mensagem do profeta Ageu é esse, pleno de exortação, sua mensagem é plena de exortação, veemente na reprovação do que faziam e elevado ao contemplar o futuro glorioso de Cristo e da sua igreja. Tá? O esboço do livro. Tá? Vamos então para o esboço do livro. Quando o reino de Deus não é prioridade, nada dá certo na igreja. Eu vou precisar repetir essa frase, querido. Quando o reino de Deus não é prioridade, nada dá certo na igreja. Se você olhar o capítulo 1 e os primeiros versículos do profeta Ageu, Deus ele tem uma severa advertência para com o povo judeu. Porque o povo judeu eles vieram então para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. Este era o objetivo, esta era a prioridade. E as bênçãos de Deus para o povo estava justamente condicionado a esta atitude do povo, tá? A esta atitude do povo. No princípio, quando eles chegaram, vindo então do cativeiro, liderado por Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governo político, eles então começaram a reconstrução do templo, lançaram os alicerces, como eu já falei, e tiveram a oposição dos samaritanos em relação a esta construção. Então eles vieram aí a desanimar, abandonar então a reconstrução do templo, da cidade, e voltaram então agora o objetivo, a prioridade para as suas casas, que também estavam em ruínas, que também estavam ali em ruínas. E eles então voltaram para as suas casas. Priorizaram então os seus objetivos pessoais primeiro. Priorizaram ali então os seus planos, seus propósitos pessoais e não os de Deus. E nós sabemos, querido, que quando nós invertemos esta ordem das coisas, essa ordem bíblica, nós vamos sofrer consequências. Porque a Bíblia ela nos ensina, o próprio Jesus nos diz lá em Mateus, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos priorizar as coisas de Deus primeiro, porque as coisas materiais, Deus ele vai se encarregar de nos abençoar. Deus ele vai se encarregar de nos dar no tempo adequado, no tempo certo. Deus não vai deixar faltar. Eu acho tão lindo esse versículo, essa expressão de Jesus, porque ele diz assim,
buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, né? Aquilo que você chama de bênção para a tua vida, Deus chama de coisas. Porque as bênçãos de Deus para nós são espirituais e não materiais. Nós achamos que bênção é carro, nós achamos que bênção é casa, nós achamos que bênção é ter conta gorda no banco, nós chamamos isso de bênção. E isso Deus chama de coisas. Porque as bênçãos de Deus para a nossa vida, querido, elas são espirituais. Elas não estão relacionadas a essa coisa medíocre da terra. Por esse motivo que Paulo diz que se nós, né, buscarmos a Cristo só em relação a esta vida, né, sermos só voltados para essa matéria, somos os mais miseráveis dos homens. Porque a vida cristã não se resume, sempre eu digo e bato nessa tecla, não se resume às coisas materiais. A vida do cristão se resume às coisas espirituais. A esperança dele não está na terra, a esperança dele está no céu, a esperança dele não está embaixo, a esperança dele está em cima. Tá, querido? Então, quando nós invertemos esta ordem espiritual das coisas, em querer buscar primeiro para nós e depois cuidar das coisas de Deus, então sofremos consequência. Vamos sofrer consequência. Então, quando o reino de Deus não é prioridade, nada dá certo na igreja. E quando nós olhamos então para este capítulo 1 do livro do profeta Ageu, era justamente isso aqui que Deus estava, né, irado com eles. Eles vieram com esse objetivo de reconstruir o templo, tá? E também a cidade. Porém, abandonaram o templo, abandonaram, né, as coisas de Deus, principalmente a casa do Senhor, e foram cuidar dos seus planos pessoais, das suas casas. Então Deus vai usar o profeta e vai dizer a eles, né? Vai dizer a eles: é tempo de vós habitardes em casa toda luxuosa, enquanto a minha casa se encontra destruída, né? Então, querido, Deus disse para eles: e isso é a prioridade? É tempo de vocês habitar na casa luxuosa? Não. Era tempo de reconstruir a casa do Senhor. Tá? Era tempo de eles reconstruir o lugar onde Deus se manifestava. Então, querido, nós precisamos cuidar da parte espiritual primeiro. Precisamos cuidar do templo de Deus primeiro, que é onde Deus se manifesta. E hoje você sabe muito bem, tá, que o templo se refere a nós mesmos. Ok? Já já nós estaremos falando sobre isso. Então, cuida do teu relacionamento com Deus, cuida da tua parte espiritual, da tua comunhão com Deus. Tem muita gente que dá muita ênfase a essa questão da aparência, do que está no exterior, e esquece de criar ou de construir um relacionamento profundo de comunhão com o seu Deus. Porque é aqui que Deus se manifesta, querido. Deus não se manifesta no exterior, nas coisas que estão na nossa volta. Deus se manifesta aqui dentro de nós. Se aqui estiver destruído, se aqui não estiver, né, consertado, então o que está aí fora também no exterior nada irá bem. Mas se nós tivermos um grande, né, relacionamento, um pleno relacionamento com o nosso Deus, se a nossa vida de relacionamento com Deus estiver no nível, né, no plumo, pode ter certeza, querido, que as coisas, as demais coisas na tua vida, tudo fluirão, né, e você será ricamente abençoado. Então Deus entra aqui agora através do profeta Ageu, corrigindo esta situação. Né, corrigindo essa situação. E aí Deus vai apontar a causa dessa atitude. O problema que eles estavam vivendo, o porquê desse problema o atingiu. Deus vai dizer para ele: vocês estão plantando e não estão colhendo. E quando vocês colhem, vocês põem num saco furado. Ou seja, colocou, desaparece, some da tua vida. Você não sabe o que fez com o teu salário, você não sabe o que fez, ganha bastante e não sabe, não tem nada. Tá? Porque está indo para um saco furado, evapora, tá, ok? Então Deus vai dizer para eles que vocês estão plantando e não estão colhendo, e quando colhe e põe num saco furado, eu mesmo arrebato das vossas mãos, né? E o povo vai perguntar: mas por que isso? Porque a minha casa, diz o Senhor, ela está deserta, enquanto vocês
estão habitando em templos luxuosos, em casas luxuosas, a minha casa está em ruína. Então o povo, eles foram advertidos seriamente por Deus. Então fica aqui esta primeira lição do profeta Ageu para nós, tá? Quando nós então, querido, né? Quando o reino de Deus, melhor dizendo, não é prioridade, nada dá certo na igreja. Priorize o reino de Deus, priorize as coisas do Senhor e você verá o que vai acontecer consequentemente na tua vida e também na tua, podemos dizer, vida particular do dia a dia. Segundo, o homem, quando ouve e obedece à voz de Deus, é despertado para as coisas espirituais. Tá? O povo ouviu a voz de Deus. Tá? Quando o profeta Ageu, ele profetizou, não é? E aplicou e mostrou o que estava acontecendo com eles, tá? A consequência que eles estavam sofrendo por, não é, estarem priorizando as coisas materiais e não a causa de Deus. Ageu então mostra para eles o problema e o povo, eles ouvem a voz de Deus, né? E aí então eles são despertados pelo Senhor para voltarem então à reconstrução do templo, para voltarem então a reconstruir o templo. E eles voltaram, diz a Bíblia que eles voltaram, então eles tomaram ânimo, eles tomaram fôlego, eles tomaram força e voltaram com tudo para reconstruir o templo, né? E reconstruíram bem, na verdade. Tá? E foi grande a alegria do povo, porque o templo começou a ser erguido, mas porque eles deram ouvido à voz de Deus. Tá? Então o homem, quando ouve e obedece à voz de Deus, ele é despertado para as coisas espirituais. A Bíblia nos diz lá em Samuel, se não me foge a memória, né, no capítulo 15, versículo 7, por aí, mas está ali em Samuel, você conhece muito bem o versículo que eu vou citar aqui, né, quando Deus diz assim através de Samuel, né, tenho eu tanto prazer em sacrifícios ou em que se obedeça a minha palavra? Querido, a bênção de Deus na nossa vida está em obedecer os mandamentos do Senhor. Né? A bênção de Deus para a nossa vida, a prosperidade, a verdadeira prosperidade, né, de Deus para a nossa vida está em obedecer a sua voz, em obedecer a sua palavra. Tá? O obedecer é melhor do que sacrificar. Tá? Jesus, ele disse lá também no livro de João que vós sereis meus discípulos quando fizeres o que eu mando, ou seja, quando obedeceres o meu mandamento, tá? E quando o homem ouve a voz de Deus, com certeza ele vai ser despertado então para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, tá? Então pense nisso. Terceiro, aí vem, querido, a profecias, né? Aí vem as profecias. Como eu já disse, Deus exortou o povo, né? Porque eles estavam partindo para um caminho diferente, para um objetivo diferente, né? Eles estavam priorizando as coisas materiais primeiro, eles estavam priorizando as coisas deles, pessoais primeiro, e deixando a casa de Deus deserta, tá? Deus então usa o profeta, né? E dá umas exortadas neles, né? E eles então ouvem, eles atendem essa exortação e voltam-se para Deus, voltam para a reconstrução do templo, não é? Tá? Eles obedecem à voz de Deus, então agora vem a profecias, né? De bênção para o povo, tá? E aí Deus vai dizer no capítulo 2, a partir do versículo 1, sobre a questão da glória do segundo templo, né? Deus vai falar que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Essa profecia, querido, é bem verdade que ela estava de uma maneira ali a priori, né, sendo dirigida ali então ao povo, né? Aquele templo que eles estavam construindo ali, né, Deus está dizendo, por mais que ele seja mais pequeno, não é, do que o templo que Salomão construiu,
tá? Ele terá uma maior glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira. O povo ficou muito feliz, o povo ficou muito alegre. Mas olhando para uma perspectiva espiritual e futura, não é? Nós vamos também aplicar essa profecia para a igreja de Cristo. Porque quando se trata de templo, está se tratando da igreja de Cristo, está se tratando, né, do povo de Deus, que hoje é o templo do Espírito Santo. Entenda isso. Hoje nós sabemos que o templo não se refere, não é, simplesmente a casa de madeira ou de material que nós construímos para nos reunirmos ali para adorar a Deus. Não, o templo hoje se refere a nós. A própria Bíblia diz que nós somos o templo do Deus vivente, o templo do Espírito Santo. Deus tem prazer em habitar em nossos corações através do seu Espírito. Então, quando diz Ageu diz, a glória desta última casa será bem maior que a da primeira, então isso é aplicado de uma forma também à igreja do Senhor Jesus na nova aliança, tá? Na nova aliança. Porque vamos analisar uma coisa, querido, na antiga aliança, o povo eles se reuniam no templo construído, no templo casa, no templo construção, e Deus habitava ali. A arca da aliança, ela se posicionava ali naquele templo, era onde Deus se manifestava. E em todas as vezes que Deus se manifestou no templo, você pode perceber que Deus se manifestou em forma de fumaça, né? A sua glória, entendeu? Então o povo se admirava, o povo via tudo aquilo, ficava alegre, ficava feliz, tá? Hoje Deus não se manifesta assim em forma de glória, de fumaça, dentro de uma casa construída por madeira ou por material. Deus não se manifesta assim, mas Deus se manifesta dentro de nós. Deus se manifesta dentro desse templo hoje, que somos nós, que somos a igreja de Cristo. Então a glória do Senhor, ela achou um lugar, aleluias, a glória do Senhor, ela achou um lugar, tá? Para ficar, ela achou um lugar ali para se acomodar, e essa glória está dentro de nós. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes você dobra os joelhos? Pode estar sozinho, mas você é o templo do Senhor, e você dobra os seus joelhos. Pode até estar sozinho na madrugada, em um momento de oração. Quando você vê o Espírito Santo de Deus, ele se move dentro de você. A glória do Senhor, ela te invade, ela toma conta, e você chora, e você fala em mistério com Deus, você se alegra, você é inundado por uma alegria indizível, uma alegria que não tem explicação. Você é inundado por uma glória da parte de Deus. O povo da antiga aliança não tiveram essa experiência. O povo da antiga aliança, eles simplesmente contemplavam, viam, mas não tinham esse contato com a glória do Senhor. Eles não tinham essa presença dentro deles. Mas nós que somos aqui agora, querido, tá? O templo, né, do Deus vivente, que fazemos parte então desta última casa, que fazemos parte desta última casa, né? E nós então sentimos a presença de Deus na nossa vida, né? Falamos em mistério com o Senhor, temos um relacionamento íntimo com o Deus da glória. Isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso. Então, quando a profecia ela é aqui aplicada para essa casa, né, dizendo que a glória desta última casa será maior que a da primeira, isto também está relacionado à igreja de Cristo, que desfruta de uma maior glória e terá então seu cumprimento total quando Cristo, né, implantará o seu reino milenar na terra, quando nós tivermos então envolvido com toda esta glória no reino eterno, tá? É muito maravilhoso, querido, você estudar justamente estas profecias do profeta Ageu. Ok? Lembramos também, né, que a própria Bíblia diz que a primeira casa, né, ela foi feita do pó da terra, e a segunda casa foi feita espírito vivificante. O primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo foi feito do espírito vivificante.
O que é isso? Adão, né, simboliza então a primeira casa. Adão simboliza então o primeiro, né, o primeiro templo, a primeira casa construída do pó da terra, construído da matéria, madeira, palha, né, como era construído o templo, tá? De Salomão e os demais que foram reconstruídos. Todos eram feitos de matérias, assim como Adão foi construído, que simboliza então todos esses crentes da antiga aliança, todo o povo da antiga aliança, né? Mas eu e você, querido, nós, a igreja do Senhor, já não foi construída assim. Tá? A igreja do Senhor passou pelo próprio novo nascimento. Fomos feitos espírito, criados, né? Espírito vivificante. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é o segundo homem, que é a segunda casa, que trouxe com ele uma maior glória, né? Glória a Deus por isso. E nós fazemos parte, então, desta segunda casa, desta nova aliança. Glória a Deus por isso. E terceiro, querido, vamos então para a terceira, né? Ou melhor, a quarta profecia de Joel, então, tá? Ou melhor, terceira, né? Na página 124. Os sacerdotes, eles precisaram estudar novamente a lei de Deus. Então, Joel ali, né, no versículo 10 e o versículo 19 do capítulo 2, né, ele chama, tá, o sacerdote para que estudem o livro da lei do Senhor. Né? Depois que o templo foi então reconstruído, os sacerdotes eles precisaram então novamente retomar os cultos religiosos, né? Trazer o povo então para os cultos que aconteciam no templo, e os sacerdotes então foram convocados para estudar novamente a lei do Senhor, porque estavam esquecidos, né? Porque estavam realmente há muito tempo que não eram mais ativos, há muito tempo que não cultuavam, não tinham mais os cultos, porque a casa do Senhor estava destruída, né? O templo estava destruído. Então agora, quando houve a reconstrução novamente, eles tiveram que voltarem a estudar o livro da lei para poder aplicar ao povo, né? Glória a Deus por isso. E encerrando aqui então a quarta profecia, né, de Ageu, a promessa a Zorobabel. Capítulo 2, versículo 20 a 23, né, existe então uma profecia aplicada para Zorobabel. Você vê que no ponto anterior nós falamos que, né, existia então essa profecia aplicada para o templo, que a glória deste último templo, desta última casa, será maior que a primeira. Então esta profecia se aplica também para a igreja, como eu já expliquei para os irmãos. E existe uma outra profecia então agora que é aplicada ou direcionada para Zorobabel, que era o líder político, era o governo do povo naquela época, tá? Então, a conclusão deste livro é quando o líder, então, Zorobabel, obedece a Deus e torna-se seu parceiro, né? Tá? Então, essa profecia que é direcionada a Zorobabel, ela tem também um projeto futuro, tá? Aplicada ao próprio Cristo, que é hoje, né, podemos dizer, o governo, né, da igreja. Não ainda na sua totalidade, porque sabemos ainda que o governo de Cristo será implantado realmente na sua totalidade lá no período milenar, ou seja, quando Cristo descerá dos altos céus com a sua igreja, com a sua noiva, implantará o seu reino milenar na terra e ele governará toda a terra, toda a terra. Tá? Então esta profecia de para Zorobabel também tem a sua aplicação à pessoa de Cristo, que é hoje o governo, o grande governador, aquele que governa todas as coisas. Na sua mão está o cetro, né? E de Jesus hoje ele é então representante geral dos céus, de Deus, né? Podemos dizer assim, na terra. Tá ok, querido? Então fica aí esta lição, tá? Fica aí esta lição, lembrando também aos irmãos que o primeiro, podemos dizer, o primeiro rei, né, que governou e que construiu o primeiro templo foi Salomão,
Tá? O primeiro rei, né, que governou e que construiu o templo foi Salomão. Tá? Salomão. E o nome, né, de Salomão significa rei de paz. Mas esse rei, né, ele teve paz por um pouco tempo no seu reinado. Mas logo veio as guerras, veio as batalhas, a paz ela não perdurou. Por quê? Porque um rei mortal, querido, ninguém pode produzir a paz, não é? Ninguém. Mas esse rei agora, não é, que faz parte dessa segunda casa, né? Esse rei que faz parte agora dessa última casa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que é o nosso Senhor, que é Rei dos Reis. Ele agora faz parte desse segundo, né? Desse segundo templo, dessa segunda casa com uma maior glória. Esse sim trará uma paz eterna, a qual a Salomão, que foi o primeiro rei que governou e construiu o primeiro templo, a primeira casa, não teve. Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinará nesse segundo templo, né, nessa segunda casa, que será o governo de todo mundo no período milenial. Ele trará a paz eterna, a paz tão desejada a todos os povos, porque ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte e ele é o príncipe da paz. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus. Encerramos aqui então a quarta lição deste módulo Profetas Menores. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, em nome do Senhor. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.